Hoje, você não precisa entrar em um cassino para apostar. Qualquer pessoa, com poucos cliques no celular, já pode fazer suas próprias apostas. Hoje, literalmente, o cassino mora do seu bolso. Está a um clique de distância. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode acabar apostando dinheiro real em jogos virtuais. Que até parece, num primeiro momento, brincadeiras, parece uma coisa inofensiva. Mas no fundo não são. O vício em jogos de aposta cresce de uma maneira extremamente alta e potente atualmente. E o pior é que ele cresce em silêncio. Ele cresce disfarçado em lazer, em brincadeira, em prazer. Isso se espalha entre adolescentes, jovens, adultos, pais e filhos. O problema disso é que, no fim das contas, quem realmente gira não é a roleta, é o seu cérebro que faz assim. Fica nesse vídeo, vamos entender melhor sobre esse assunto, justamente para que você não seja simplesmente mais uma peça no meio de todo esse jogo. Imagine só como eram as apostas antes. Você precisava ir a um local, esse local tinha luzes piscantes, tinha sons de moedas caindo, tinha roletas sendo giradas, tinha todo um som, era quase como fosse um teatro. Tinha bebida e até cheiro de cigarro envolvido. Parecia até um clima de festa para algumas pessoas. Um pouco de tensão, mas era tudo muito teatral. Agora, avance os 50 anos e imagine só como é nos dias atuais. Qualquer pessoa, na sala da sua própria casa ou na casa de uma outra pessoa, ela pode estar apostando. Ela não ouve mais a música, ela não vê mais as luzes, apenas ela começa a deslizar o dedo na tela do celular. Clique, aposta feita, mais um giro no aplicativo, mais uma vitória talvez, ou talvez uma derrota, mas o fato é que ninguém mais aplaude, nem ela mesma no fim das contas. O que aconteceu é que essa mudança na maneira que a gente aposta, a saída de um local físico para a entrada em aplicativos, não foi só uma revolução tecnológica, foi toda uma mudança na forma que a gente, humanos, lidamos com prazer, risco e ilusão. Porque olha só, ao contrário de outros vícios, como álcool e drogas, que existe toda uma logística para ser suprida, o vício em jogos de apostas, ele não exige muita coisa. Só exige uma conexão Wi-Fi, uma conta bancária e um dedo ocioso. Afinal, qual é o outro vício que você conhece que pode caber no seu bolso, não tem cheiro e ainda promete deixar você rico em 3 cliques? Você consegue perceber a complicação envolvida nisso? Se a gente for parar para pensar, a gente vai se deparar que os jogos de azar acompanham a humanidade desde a própria antiguidade. Humanos apostavam em gladiadores, chineses inventaram os jogos de cartas, sim, complexos mesmo, antes mesmo da invenção do papel higiênico. A ideia de poder ganhar alguma coisa sem precisar fazer muito esforço, num certo sentido, meio que está inserida no nosso DNA. Estou colocando isso entre muitas aspas. Mas hoje a tecnologia ela deu um passo além. Ela deu um passo verdadeiramente gigantesco e assustador. Ela não só facilitou o acesso ao jogo, ela acabou camuflando tudo. Porque olha só que inusitado. Você não precisa mais atravessar uma cidade para encontrar um bingo legal aberto. O cassino agora está no lado do aplicativo do WhatsApp. Ele vibra no mesmo telefone, inclusive que você vê a foto do seu sobrinho. Hoje, o mesmo celular que você consegue pagar seu aluguel no Pix, que lhe convida para uma reunião de trabalho, ele também acaba lhe oferecendo um bônus de boas-vindas de R$ 100 para você apostar em uma partida de futebol de um time que você nem conhece. Será que é isso, no fim das contas, a tal modernidade? Se o jogo antes era um evento raro, hoje começou a se tornar um hábito na vida de muitas, de milhares de pessoas. E essa transformação silenciosa que vem acontecendo de maneira progressiva vem se tornando cada vez mais perigosa. Atualmente, você não joga, você é o jogado. Isso parece ser provocativo para você? Ótimo, é para ser mesmo. Deixando uma coisa bem clara para você.
As plataformas de apostas, elas não foram feitas para se divertir. Elas foram construídas justamente para conseguir captar a sua atenção, sugar o seu tempo e te manter girando uma roleta invisível que consiga ganhar o seu dinheiro. Ou então que você consiga, nesse meio tempo, perder o senso de realidade, o que geralmente vem primeiro. Ganhar ou perder nos jogos de apostas nunca foi ou nunca é uma questão de sorte. É um algoritmo. E esse algoritmo, ele é alimentado por um design que é viciante. Afinal, as cores são coloridas, a iluminação do jogo de aposta das plataformas é bacana, é agradável aos nossos olhos. Somado a isso, você ainda tem uma variabilidade de recompensa e um reforço imediato daquilo que você faz, inclusive o que a gente chama na psicologia de reforço intermitente. Basicamente, para você entender aonde é que você está se metendo, é a mesma lógica que é utilizada em redes sociais. Só que ao invés de atenção, tem dinheiro envolvido. Essas plataformas, elas normalmente contam com um algoritmo que consegue ir acompanhando o seu comportamento em tempo real. Elas conseguem entender quanto tempo você passa utilizando o aplicativo, em que momento você tende a apostar mais ou menos, em quais esportes você prefere apostar e quais esportes você prefere somente assistir. Inclusive, em quais horários você costuma estar mais vulnerável a apostar um valor mais alto. Elas não querem simplesmente saber quando você joga, elas querem entender o porquê você joga. E tá aí, quando eu atendo essa demanda aqui no consultório, algumas pessoas não conseguem nem mesmo entender o porquê jogam. E olha, em muitos dos casos, isso pode estar ligado com tédio, solidão, ansiedade, uma esperança desesperada por acabar ganhando dinheiro. Me parece que as plataformas já estão uns 2 passos na sua frente. Sabe quando você recebe aquela notificação no seu celular que está escrito assim, ó: "Hoje é seu dia de sorte, aposte e ganhe 100% de bônus". Eu vou traduzir para você o que a plataforma de fato quer dizer. Ela quer dizer assim, ó: "Sabemos que você ficou 24 horas sem jogar. Estamos com saudade do seu cartão de crédito". E aí, então uma coisa complicada que inclusive eu falo com um certo pesar. Adolescentes e jovens são normalmente públicos que costumam se envolver com uma certa intensidade em jogos de apostas. E eu não estou falando isso porque esse público é mais ganancioso, mas é justamente porque os cérebros deles ainda estão em formação. A região responsável para avaliar os riscos e as consequências, que é justamente essa parte que fica bem aqui atrás da testa, chamada lobo pré-frontal, só termina de se desenvolver lá por volta dos 24, 25 anos. Então, antes disso, você é cada vez mais vulnerável a essas armadilhas comportamentais. Além disso, os jovens que estão nessa faixa etária de até 25 anos, eles costumam ter uma propensão maior à impulsividade, uma busca maior por novidades e uma necessidade de pertencer a um certo grupo, um determinado local. E o marketing das casas de apostas exploram isso com uma maestria assustadora. Bônus para novatos, aposte com seus amigos, sem contar com as campanhas com os influenciadores, que têm um poder de influência sobre jovens de uma maneira muito extensa. No fim das contas, isso acaba tendo um grande preço na vida das pessoas. Porque o vício em jogos de apostas não se manifesta só na fatura do cartão de crédito. Em nenhum momento o vício é só sobre a perda de dinheiro. Ele se manifesta muitas das vezes com o que parece crises de ansiedade, com a queda no rendimento escolar, inclusive com o rompimento de laços familiares, com tentativas, inclusive em casos muito extremos, de suicídio. Só que para piorar ainda mais a situação, isso normalmente costuma acontecer em silêncio, no privado, atrás de uma tela de celular. Não tem cheiro, não tem barulho, não tem pessoas ao lado. É um vício que não costuma deixar marcas visíveis no corpo e que por isso quem está de fora não consegue muitas das vezes acabar enxergando e percebendo os sinais. É basicamente um vício perfeito para uma era de invisibilidade emocional. O que nos resta com isso
é ter consciência sobre o fato e consumindo informação sobre o assunto e, acima de tudo, ter humanidade. Porque eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. O jogo de aposta não é sobre dinheiro, é sobre nossa atenção, nosso tempo e nossa saúde mental. Porque talvez o que a gente esteja apostando sem perceber não seja dinheiro, seja o nosso próprio futuro. Se você por acaso percebe que o vício em jogos de apostas de fato é um perigo, talvez seja a hora de dar um passo muito importante, que é reconhecer que o jogo de aposta não é só uma distração. E o vício, como qualquer outro vício, não é algo que normalmente você consegue resolver sozinho. Eu entendo que é difícil, muito difícil, admitir que você perdeu o controle, mas talvez seja a hora de fato pedir ajuda. A boa notícia disso tudo é que hoje já existem profissionais que se debruçam sobre esse assunto e que oferecem um tratamento para isso. A terapia, ela costuma ser um espaço seguro que permite entender quais são as raízes do vício, entender as motivações e compreender estratégias para lidar com esse entretenimento. O psicólogo pode ser um aliado muito interessante para esse enfrentamento, e em alguns casos, um psiquiatra também, principalmente quando existe alguns outros transtornos envolvidos nesse processo. Mas se você ainda pensa pela lógica de, ah, é só mais um jogo, eu acho que vale a pena pensar que talvez tenha sido assim, que o primeiro jogo se tornou o segundo, que o segundo se tornou o terceiro, e que depois do terceiro virou compulsão. E aí o descontrole virou vício. Se você me assistiu até aqui, me conta aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre esse assunto. Vai ser literalmente um prazer estar lhe respondendo.